Cartas de Cristo, Carta 2, leitura comentada por Josi Cardoso. Então eu pronunciei: vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão roídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e a aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas, como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor, abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês, se acreditarem no Pai Amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-lo ou feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai, para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o Pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder, que é o Pai, está em mim, preparando, aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente, no momento em que remova a crença da doença do corpo do doente, e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema. O mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem às suas leis.
Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus, que está em vocês, e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam em suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem um bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem-os ricos. Estão mergulhados e confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam dos seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com as suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir do seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças.
e, portanto, de suas vidas. Então eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria, como todos aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas, e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para os seus filhos. Todas estas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que a natureza do Pai é a natureza do Pai, criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir as suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai. Se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além do que qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês. Pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmo. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então, certamente, serão saciados
100 de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui, onde através dos séculos as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar no céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar seus filhos. Por muitos dias, ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas. E mais tarde ainda, ele verá a formação da semente. E, um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem. Sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos e celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. É assim quando encontram o reino dos céus,
o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os seus sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levara até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Dando início agora aos comentários desse trecho aqui, eu queria trazer uma visão bem diferente que eu cheguei uma vez, durante uma palestra, um pequeno vídeo que eu assisti, onde o Bashar, ele dava uma visão totalmente diferente da lei da atração que a gente conhece. E Jesus acabou citando nesse trecho que foi lido hoje, onde Bashar dizia o seguinte: comumente a gente ouve a história de que na lei da atração você precisa elevar a sua vibração para sintonizar com a frequência do seu sonho. Porém, Bashar trouxe essa ideia, e agora novamente durante essa leitura Jesus reforçou essa ideia, onde Bashar dizia o seguinte, que não há necessidade de você elevar sua vibração, porque no centro do seu ser existe a vibração mais elevada que existe. Você já está vibrando em sintonia com os seus sonhos. A única coisa que impede desses sonhos já chegarem, já se manifestarem na sua realidade, são as crenças que você carrega. Ou seja, internamente você já vibra na frequência dos seus sonhos, porque você é o próprio Deus manifestado, aquela energia que já sabe tudo que é bom, tudo que é necessário para você. Então, internamente, você já está em sintonia com esses sonhos. A única coisa que bloqueia essa manifestação são as crenças que você carrega. Esse é o único empecilho que faz com que essa realidade, essa plenitude se manifeste hoje já na sua vida. Então, não é simplesmente elevar a sua vibração para você se sintonizar com os seus sonhos. Se trata de desaprender o que você já aprendeu, de desconstruir aquilo que você veio construindo durante a sua vida, para você sim se sintonizar com esse Pai, com essa energia, com a sua frequência verdadeira, porque é ela que vai ditar, que vai te direcionar para aquele sonho que vai realmente preencher a sua alma. E Jesus confirma isso nessa carta, onde ele diz que a única coisa que te separa de Deus, que te separa dessa realização, é a sua ideia, a formação das ideias de bem e mal que você carrega,
das suas crenças, dos seus condicionamentos. A partir do momento em que você acredita que existe o mal irá se manifestar na sua vida. E aí também eu trago novamente nesse comentário os ensinamentos do Joel Goldsmith, que é um dos mestres que eu venho acompanhando, eu acho que nos últimos 2 anos, e eu venho estudando muitos conteúdos dele, e ele frisa exatamente essa ideia também, onde ele fala que a única crença errônea na humanidade é a crença de que existe o bem e o mal. Logo, se você acredita que existe doença, se você acredita que existe miséria, se você acredita que existe escassez, é isso que também vai se manifestar na sua vida. Enquanto você focar e tiver a consciência, tiver a informação dessas dificuldades, elas irão se apresentar. Para modificar essa informação, você precisa estar constantemente vigiando e orando quanto aos seus pensamentos, focando a sua atenção na única realidade que existe, que é Deus, que é o amor, que é a abundância, que é a prosperidade. Tirando a sua atenção de todas essas informações de mal que você aprendeu. Outra coisa que a gente pode destacar nessa leitura de hoje é essa ideia que o ego carrega, não é? Que enquanto está tudo bem na nossa vida, se a gente tem comida, se a gente tem roupa, se a gente tem um transporte, se a gente está satisfeito com as nossas necessidades, a gente traz para a gente esses méritos e acredita que foi por esforço próprio que a gente conseguiu, não é? A gente acaba se distanciando de Deus, acreditando que tudo isso foi por esforço nosso. E, infelizmente, essa busca por Deus só acontece quando se depara com algum momento negativo, entre aspas, e começa essa busca interessada, essa busca interesseira mesmo por Deus, pedindo para que Ele venha e resolva todos os problemas e todas as dificuldades. Mas como Deus é tão amoroso que nem por isso Ele vai ficar com raiva quando você chega e busca Ele apenas nesses momentos. Novamente, Ele vai achar uma forma de te cativar a partir desses momentos de dor. Ele vai olhar para a sua dor, vai te confortar, vai sentir essa compaixão por você e vai te acalentar, mesmo que você tenha o renegado, mesmo que você não tenha tentado enxergar Ele em nenhum momento da sua vida. Ele vai te acolher de braços abertos, independente dos pecados que você tenha cometido, independente do que você tenha feito nessa realidade, em outras existências. Deus está apenas esperando com que você direcione a sua visão para Ele, independente dos erros que você tenha cometido. Ele sempre vai te acolher, Ele sempre vai estar disposto a te ajudar naquilo que você precisa.